Nesse vídeo a gente vai aprender a fazer replace com o Robot Framework. O Robot Framework tem uma keyword que faz replace, trocando uma informação por outra. Não está na biblioteca built do Robot Framework, mas a gente não precisa baixar, não precisa fazer nada. Calma, na verdade a gente precisa fazer uma importação. Tudo isso a gente vai ver logo depois da vinheta. Meu nome é Gustavo Machado, trabalho com teste de software há 7 anos e estou aqui no YouTube falando sobre teste de software, automação de teste e também um pouco de lógica de programação, coisas que todo QA e todo dev deve saber, beleza? Então tá, nesse vídeo aqui a gente está trabalhando com o Robot Framework e a gente está falando da keyword replace, tá? Especificamente a keyword replace string. Essa keyword ela é da biblioteca string, tá? Então a gente não precisa baixar, mas a gente tem que fazer uma importação, tá bom? Se a gente vir aqui nesta biblioteca, a gente vai ter aqui o replace e a gente tem duas keywords, tá bom? A gente tem o replace string, onde a gente consegue facilmente colocar uma string que a gente tem. Isso pode estar a string crua mesmo lá, hard-coded, ou pode estar dentro de uma variável. Então a gente consegue trazer uma variável e deixar isso dinâmico também, tá? Aí a gente vai ter o search for, que vai ser o pelo que eu estou buscando, o replace with, que vai ser o que eu estou trocando, e tem o count aqui, que ele é um argumento opcional para eu escolher se eu quero trocar todos, só um, contando da esquerda ou contando da direita. E aí você consegue utilizar dessa forma. Também aqui a gente tem um replace com regex, a gente não vai ver nessa aula, tá? Se vocês quiserem que eu traga um com regex com vários exemplos, deixe nos comentários aí, que eu vou adorar trazer isso para vocês também. É uma keyword um pouco mais complexa no termo assim de ter que utilizar um patterns do regex, tá? Então a gente tem que fazer um modelinho de regex, por exemplo, igual está sendo mostrado aqui, e depois que você faz o regex, você vai conseguir fazer o replace normalmente, beleza? Então, nesse vídeo aqui, a gente vai se concentrar na parte do replace e eu trouxe 3 exemplos bem simples, bem direto, tá? Só para mostrar para vocês como que funciona. O primeiro, então, vai ser esse aqui do barra N, tá? Esse barra N aqui, ele representa uma quebra de linha. Então, na hora que eu for digitar aqui, como eu estou utilizando o Visual Studio, o VS Code, na verdade, né? Se eu digitar aqui o barra N, não, esse barra não, esse aqui, ó, esse barra N, o, o robot ele consegue identificar, aqui no caso ele não está identificando, né? Porque eu acho que eu tô aqui, deixa eu dar um tab e porque ele não tem uma keyword para isso, né? Aqui, ó, nesse caso que ele identificou. Então ele vai identificar que existe uma variável, né? E ele vai trocar para mim para variável, beleza? Essa variável aqui representa um espaço que eu vou, na verdade, representa uma quebra de linha, tá? Então ele não dá um espaço, mas na verdade ele pula para a linha de baixo. Então vamos executar aqui para a gente ver isso aqui acontecendo. Eu consigo ver então, eu executei por esse botão de play aqui que tem no Visual Studio, tá? E eu consegui ver que eu tenho o Gustavo aqui, tem na verdade o Gusta e o vô ele pegou e tá embaixo, tá bom? Então porque teve esta quebra de linha. Se eu por acaso tirar essa parte aqui e executar de novo e trocar o A por o A, ele vai continuar dando Gustavo normalmente, tá bom? Então eu poderia também não colocar o A e simplesmente trocar. E ele vai pegar e vai tirar o A e vai colocar a quebra de linha mais a palavra, a sílaba vo, tá? Então é assim que funciona. Você troca um pelo outro, beleza? Indo para o próximo aqui, eu também consigo utilizar outras keywords, tá? Por exemplo, a vazio. Então vamos supor que você tem uma informação que você não precisa mostrar, alguma coisa está errada, você consegue simplesmente suprimir essa informação. Então, ou você poderia utilizar uma outra keyword que a gente tem, que é o remove, mas não é desse vídeo, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu posso vir aqui e dar o remove string, tá? Então, em vez de eu dar é como se estivesse dando um replace com o empty, eu posso fazer isso diretamente com o remove, tá bom? Então, mas caso você não queira usar o remove, você queira utilizar o replace, tá? Você vai ter que vir aqui, dar o replace string, colocar a palavra que você quer,
a busca e dá o empty, tá bom? Então vamos executar isso aqui. E ele pega e deixa, ele some com essa palavra, tá bom? Eu poderia fazer a mesma coisa com space. Ah, tinha que ter um espaço ali e não colocaram. A gente tem uma keyword que chama space, que a gente consegue fazer justamente isso. Então, olha só, eu tenho aqui o Gust, aí eu sumi com A e dei o space. Se eu quisesse não sumir com A e desse o space, eu poderia fazer dessa forma. E aí o A ia estar aparecendo dessa forma aqui. Beleza? Então seria assim que ia funcionar. E da mesma forma eu consigo utilizar também com uma string normal. Então eu vou substituir o Gustavo, o do Gustavo por inho. Aí vai virar o Gustavinho, tá bom? E a gente consegue fazer isso, então é bem simples para mexer, ó. Então, eu esqueci de fazer o log aqui, né? Então vamos executar o log e colocar de novo. Então ele que ele mostrou para mim o Gustavinho. Então essa parte do replace aí é bem simples de utilizar mesmo. É simplesmente colocar uma variável e colocar o para onde você vai querer, o que você vai querer tirar e o que você vai querer colocar, tá bom? E aqui, só para a gente finalizar, eu poderia ter, por exemplo, uma variável que eu vou chamar de nome, e aqui vai ser o meu set variable, que vai ser o Gustavo, tá bom? E aqui eu posso substituir tudo pela variável nome, que vai dar na mesma, tá? Vai ser executado da mesma forma e vai tudo passar, beleza? Então isso aqui é bem legal, embora seja um exemplo bem simples, tá? Quando a gente pensa para alguma keyword que está recebendo informações, você tem que tratar essas informações, que acontece muito isso, né? Com JSON a gente consegue fazer isso, se a gente quiser ter, por exemplo, um JSON de modelo, e a partir de várias entradas, várias variáveis, a gente pegar, ler um JSON e depois vir substituindo os valores. A gente consegue utilizar esse conceito de replace string também, tá bom? Então é uma ferramenta bem poderosa e embora seja bem simples esses exemplos, com esses exemplos você consegue tirar todos os outros para utilizar no dia a dia, tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação também e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.